Boa tarde, gente. Aqui é o Daniel de novo. Vamos continuar aí os estudos, né? Espero que esteja tudo certo com vocês. Vou começar a fazer assim, toda semana eu vou começar a aula dando um feedback do quiz que eu mandei na semana anterior. Porque aí vocês veem o que vocês erraram. E por que vocês erraram e aprendem com os erros. Tá bem? Mas para isso tem que fazer os quizzes. Eu sei que muita gente deve estar com dificuldade aí de mandar uma rotina de estudo, de ficar tudo bem. Então, eu entendo, mas tentem, por favor, estudar e fazer os quizzes. Vamos começar. Teve essa pergunta aqui: quando o ar do ar-condicionado entra em contato com o nosso corpo, sentimos frio, pois a maior parte das pessoas marcou perdemos o calor por ar por convecção. Essa resposta não está certa, porque apesar de ter convecção, quando o ar frio do ar-condicionado desce e o quente sobe, o que faz a gente perder o calor é o contato do ar com o nosso corpo, certo? O que a convecção faz é fazer o ar frio chegar até a gente aqui embaixo. Entenderam? Qualquer dúvida, pergunta. Em países mais frios é comum o uso de aquecedores. Esses aparelhos esquentam quando cômodo, emitindo o ar quente. Pensando na convecção, qual a posição do ideal do aquecedor na casa? Alguns erraram, mas a maior parte acertou. A resposta é: o aquecedor deve ficar embaixo, porque o ar quente vai subir por convecção, o ar frio desce. Aí o aquecimento fica mais uniforme. Essa questão explica porque os balões estouram quando o laser é apontado nele, a maior parte acertou. O que é o laser que eu falei no vídeo, né? Porque o laser esquenta o balão, porque o laser carrega energia porque são ondas eletromagnéticas, é luz. E o laser é muito potente, então ele esquenta o balão que dilata. Que nem quando dilata quebra, história. Que nem quando a gente põe uma panela quente em cima do vidro não temperado, o vidro quebra por causa disso, porque ele esquenta na parte da panela e isso faz quebrar. Tá bom? E aqui a última questão. A garrafa térmica mantém a temperatura a minimizar trocas de calor. No desenho abaixo, a tampa, as paredes espelhadas e o vácuo entre elas minimizam as trocas de calor por... Aqui teve mais acertos, né? Que a resposta é convecção e radiação e condução, como eu expliquei no vídeo. Mas alguns marcaram condução, convecção e radiação. Não tem razão para ser convecção, mas eu entendo que alguns tenham marcado condução na primeira opção, porque a tampa, a vedação dela impede troca por condução, mas principalmente ela impede que você perca o ar, né? É uma tampa muito bem vedada. E é isso. As outras duas não tem muita razão. É isso. Se sobrou alguma dúvida, falem. Continuando então, vamos falar de escalas térmicas. Por quê? Semana passada a gente falou de transferência de calor. A gente entendeu que calor é transferência de energia térmica e a gente viu como é que isso acontece. A gente viu também que temperatura é uma grandeza física usada para medir o grau de agitação das partículas, certo? Então a gente tem que saber como é que a gente faz para medir essa grandeza física. Pensa, quando a gente fala de distância, a gente pensa metro, quilômetro, que são coisas que a gente usa para medir distância. Tem que padronizar, porque aí se eu falo 2 metros e vou falar com um japonês, ele também vai entender o que são 2 metros. Mesma coisa para, por exemplo, escala de tempo. A gente tem que padronizar aqui 1 segundo, para esse tempo seja o mesmo aqui na China. Tá bom? Então é isso que a gente vai falar de escalas térmicas. Primeiro, vamos ver aqui o que é o aparelho que a gente usa para medir temperatura. Todo mundo já é familiar com isso. É o termômetro. Eu sempre gosto de olhar para a palavra. O que é termômetro? Termo tem a ver com temperatura. E metro tem a ver com medição. Ou seja, termômetro é aquilo que mede temperatura. Tá certo? O que eu desenhei aqui foi um termômetro de mercúrio. Que é um termômetro que acho que todo mundo já ouviu falar. E se nunca viu, tá familiar com ele. Certo? Por quê? É um exemplo. Porque é um exemplo bem simples. O que o termômetro faz? É alguma coisa que você usa para medir temperatura. Aí tem vários tipos de termômetro, cada um deles com princípios físicos diferentes. Como é que funciona o termômetro de mercúrio? Ele tem um êmbolozinho aqui de metal. Êmbolo de metal. E quando você põe isso em contato com o seu corpo, ou com o ambiente, ele vai entrar em equilíbrio térmico. Entrou em equilíbrio térmico, o que acontece? Aqui dentro dessa ampola de vidro, tem um líquido aqui que é mercúrio. Mercúrio é líquido, temperatura ambiente aí, entre 0 e 100 graus.
certo? Então, o que que é? O êmbolo entra em equilíbrio térmico com o ambiente, depois de ficar um tempo em contato, e então o mercúrio vai variar a temperatura até entrar em equilíbrio térmico com o êmbolo de metal. Vamos dizer que aqui estava 30 graus, aí você põe no seu corpo, que é 36 graus, vai esquentar, e o negócio que a gente vai ver direito semana que vem é que se isso aqui esquentar, o líquido vai dilatar. Então aqui vai aumentar o volume, porque dilata. Então passa a marcar uma temperatura maior. Certo? A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui semana que vem, como é que funciona essa questão da dilatação, como é que você faz contas com isso. Mas a ideia aqui é essa: o termômetro entra em contato com o seu corpo, então ele esquenta, o líquido dilata e aqui ele sobe. Tá certo? O trabalho do engenheiro é saber fazer isso aqui com precisão. Tá? Deixar um exercício aí que vai estar no quiz. É pesquisar sobre outro tipo de termômetro, por exemplo, o que está sendo usado atualmente nos hospitais nessa crise de pandemia, e explicar como é que ele funciona. Por exemplo, aqui eu expliquei que o termômetro de mercúrio funciona com dilatação. Tá certo? Vai estar lá no quiz. Então é isso. A gente não vai estudar aqui termômetros específicos, obviamente, mas a gente vai sempre estar falando de que a gente mediu a temperatura. Como? Usando o termômetro, por definição. Beleza. Continuando. A gente tem... Aqui, a gente vai estudar principalmente duas escalas térmicas: a Celsius e a Fahrenheit, e a Kelvin. Certo? Essa que a gente vai falar normalmente no dia a dia. A Celsius, porque entre 0 e 100 graus, Celsius é a temperatura em que a água é líquida. É a temperatura que a gente encontra tudo que é vida no mundo, porque onde tem água líquida tem vida. Certo? A gente não encontra muitas temperaturas diferentes dessas no dia a dia. É uma boa escala para esse tipo de temperatura. Certo? A Kelvin, porque ela é uma escala com muito significado físico. A gente vai falar disso depois, quando a gente falar de termodinâmica. Então, e a escala Fahrenheit é uma anomalia usada por americanos, que nem outras várias medidas, como jarda, polegada. Mas a gente vai falar aqui mais uma questão cultural, certo? Entender como é que funciona essa escala aqui, que é tão usada pelo maior país do mundo, economicamente. Tá bom? Vou falar um pouquinho de cada uma. A escala Celsius, ela é definida como... O Celsius, ele pegou uma ampola qualquer, marcou, tipo um termômetro de mercúrio, por exemplo, marcou quando é que a água estava líquida, o ponto de fusão da água, que é quando a água derrete, certo? Quando o gelo vira água ou a água vira gelo. E aqui ele marcou o ponto de evaporação. Tá um pouquinho apertado, mas dá para ler, né? Certo? Aí ele pegou assim, marcou lá, pegou uma ampola de vidro, marcou quando é que o termômetro deu 0 graus, deu 100 graus, e dividiu em 100 partes. Aí 1 grau Celsius é essa variação aí, de 1 grau nessa escala que ele criou. Tá bom? E assim, por que esse negócio de ponto de evaporação é ponto de fusão? Porque para você fazer uma unidade de medida, que nem metro, segundo, toda unidade de medida que existe, você precisa de uma referência que é universal. Universal no sentido... Se eu pego esse ponto de fusão aqui, ao nível do mar, e vou lá para a Índia, vou lá para Paris, ou outro ponto ao nível do mar, vou para a Grécia, e meço qual que é o ponto de fusão, a temperatura do ponto de fusão da água é o mesmo. Da água, né, gente? Da água. É o mesmo. Então, para você fazer vou escrever isso aqui porque isso é importante. Para criar uma unidade de medida, você precisa de uma referência universal. Para criar. Do ponto de vista físico, esse universal, tá? Tá bom? Por exemplo, aqui a gente podia usar outro conceito físico que a gente podia usar para medir a temperatura. Seria a temperatura do centro do núcleo da Terra. É uma coisa que não muda, tem que ser uma coisa que não muda. Por isso que a escala Fahrenheit é uma grande anomalia.
O Fahrenheit fez uma mistura de amônia com outras coisas e fez a mesma coisa, marcou 0 graus por tempo ponto de fusão, 100 graus por ponto de evaporação. E usou essa mistura aí como referência, dividiu em 100 partes e tal. Só que não tem como você fazer isso em casa, medir o ponto de fusão dessa mistura que ele fez, e não é prático para o seu dia a dia de medir temperatura. É uma péssima referência, é muito arbitrário. É melhor pegar uma coisa física. E é isso que a escala Celsius faz. Então Fahrenheit fez isso, ele pegou lá 0 graus amônia, 100 graus amônia, e fez a escala. É uma escala ruim, mas ela é usada pelos Estados Unidos, então a gente está comentando ela aqui. Em comparação com o grau Celsius, aqui eu botei todas as escalas, o mesmo ponto, onde é o ponto de fusão da água, ponto de evaporação da água. Certo? O ponto de fusão da água, a Fahrenheit é 32 graus, fusão, desculpa, 32, evaporação 212. Tá bom? Comentar também sobre a escala Kelvin. A escala Kelvin, ela tem a mesma divisão da escala Celsius. Você vê aqui que ao invés de 0 a 100, vai 273 até 373, que é 273 mais 100. Só que aqui, o zero dela, ela vai continuar aqui na escala, até o zero. Esse 0 Kelvin, eu falei que tem muito significado físico, é o zero absoluto. É uma temperatura que a gente não consegue chegar em experimentos no mundo real, devido às próprias leis da termodinâmica e da mecânica quântica, mas seria justamente, pensa assim, temperatura é o grau de agitação das partículas. Se eu for esfriando, esfriando, vai ficar cada vez menos agitado. As partículas param em algum momento. Se parassem, seria nesse zero absoluto, que é 0 Kelvin. A física mostra que você não consegue chegar nesse zero absoluto, mas se você chegasse, seria o ponto onde as partículas estão paradas. Então você não consegue diminuir mais a temperatura. Não existe Kelvin negativo. Por quê? Você não consegue ficar menos agitado do que parado, tá certo? Celsius negativo faz sentido. É só pegar uma temperatura menor do que a ponto de fusão da água. Tipo um gelo gelado. Tá certo? Se sobrou alguma dúvida aí sobre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, sobre essa parte histórica ou sobre a numeração aqui, comenta aí uma dúvida. Vamos fazer uma continha aqui para converter Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin. Tá bom? Vamos lá. Eu vou marcar aqui um ponto nessas 3 escalas, C, F e K. Beleza? O que a gente quer saber, isso é muito importante em qualquer unidade de medida. Se eu estou a quilômetro por hora, quantos metros por segundo que eu estou? Se a distância daqui até Nova York é 1.000 milhas, qual que é a distância em quilômetros? Certo? E converter unidades. Vamos fazer a conversão de unidades aqui. Traçar um traço aqui. Conversão de unidades. Pegando aqui, marca aqui um ponto, mesmo ponto nas 3 escalas, C, F, K. Certo? Vamos fazer uma regra de 3. A regra de 3 que eu vou fazer vai ser o seguinte. Esse comprimento aqui está para o todo, assim como esse aqui está para o todo, e esse aqui está para o todo. Certo? Isso aí é regra de 3. Alguma dúvida de regra de 3? Posta. Eu mando vários conteúdos. Se for necessário, eu posto um vídeo, a gente conversa. Manda as dúvidas sobre regra de 3 que a gente conversa. Isso é muito importante. Não só para física, para matemática e principalmente para a vida. Fazer essa conversão aí. O que eu falei? Qual é o comprimento disso aqui? C menos 0. Comprimento todo, 100 menos 0. Comprimento desse aqui, F menos 32. Comprimento todo, 212 menos 32. Aqui é K menos 273 para 373 menos 273. Certo? É uma regra de 3 desse pedaço para esse pedaço aqui em todas as escalas. Bem, se você simplificar isso aqui, no final a gente tem uma relação mais simplificada, que é, deixa aqui assim, que eu vou botar na outra página para a gente poder fazer as contas com ela, que é a seguinte: a relação que a gente tem é C
tá para 5. Assim como... Isso aqui é um 5, tá? Assim como F menos 32 tá para 9. Assim como K menos 273 tá para 5. Tá certo? Aí, geralmente, os alunos gostam de decorar a fórmula. As fórmulas de conversão são o quê? Sempre Celsius para Fahrenheit e Celsius para Kelvin, porque Celsius a gente está familiar, né? Aí, que você tem a temperatura em Fahrenheit, para convertê-la para Kelvin, você... É isso aqui, 5 nonos de F menos 32. E Kelvin para Celsius, como a divisão é a mesma, é bem mais simples, né? A questão é que, tipo, 1 grau Fahrenheit é 3,2 graus Celsius. Aí fica estranho, assim. Para converter para Celsius, o Kelvin é só pegar e tirar 273. Tá bom? Essa conversão... Lembra só que quando a gente escreve símbolos, o que eu tô falando? C, temperatura em Celsius. F, temperatura em Fahrenheit. K, temperatura em Kelvin. É sempre bom ficar lembrando, eu não fiz isso de escrever o que minha letra significa, mas é isso, tá? Bem, pegar aqui, agora eu vou pesquisar aqui, temperatura de Nova York, hoje, em Fahrenheit. Google me dá na hora. Nova York tá aqui a 65 graus, tá? Exercício. Exemplo. Nova York está aqui a 65 graus Fahrenheit. 65 graus Fahrenheit não tem significado pra gente. Qual a temperatura em Celsius? Certo? É bem simples, é só... Aqui eu já fiz essa conta toda. Esse tipo de questão não deve cair no Enem, mas é bom saber que é só uma continha simples de regra de 3. Se não treinar pro Enem essa questão, você está pelo menos enriquecendo sua bagagem de vida, para saber como é que essas escalas se relacionam. Isso aqui é uma regra de 3. Entender essa regra de 3 é importante para entender a regra de 3. Mas vamos fazer essa conta. Qual é a temperatura em graus Celsius usando essa conta? Bem, a temperatura em graus Celsius vai ser 5 nonos de substituir 65 Fahrenheit, né? Menos 32. Aí, fazendo essa conta, fazer aqui na calculadora, porque a gente tá em casa, né? No Enem não tem como fazer isso. Resultado aí deu 18,3 graus Celsius. Só para comparar com o que está aqui no Google, olha, a temperatura de Nova York está realmente 65 graus. Acabei de pesquisar. Se eu botar aqui graus Celsius, 18 graus. Que é o resultado que a gente tinha aqui. Maravilha, né? Muito simples e tá certo, muito poderoso. Fazer mais um exemplo. A escala Kelvin, como é uma escala mais física, ela não tem uso no dia a dia, mas ela tem muito uso mais em laboratório, sabe? Porque quando você está tipo, fazendo um experimento com gases em laboratório, o que você tem controle aí você tem que fazer essas contas em Kelvin, porque senão suas contas vão dar errado, essencialmente. A gente vai ver depois por quê. Mas aí vamos dizer que no laboratório... Vamos dizer que no laboratório, um gás está, por exemplo, 400 Kelvin. 400 Kelvin é muito quente, né? Tá aí a 50 graus Celsius, menos 50 graus Celsius.
qual a temperatura em Kelvin? Olha, só para olhar, aqui agora a gente tem essa equação, né? C igual a K menos 273. Substituir aqui, a gente tem dessa vez a temperatura em graus Celsius. Substituindo, vai ficar menos 50 igual a K menos 273. Passando isso aqui para lá, a gente tem a resposta, que esse gás está a 233 Kelvin. Deu certo? 223 Kelvin, desculpa. Graus Kelvin. Tá certo? Com esses resultados aqui, eu queria só terminar essa aula com um comentário sobre nossa intuição sobre esses números. Olha aqui. Grau Fahrenheit, 65 graus. É muito comum você ver americano falando que está 60 graus, 80 graus. Se fosse em graus Celsius, seria uma temperatura em que os humanos estão mortos. Mas é porque eles sempre falam de graus Fahrenheit. E graus Fahrenheit, essa temperatura ambiente está aqui muito mais alta. Por que a escala Celsius é muito melhor para o dia a dia do que a escala Fahrenheit? Eu comentei isso lá no começo, mas é porque entre 0 e graus Celsius, quase tudo que a gente pensa está nessa temperatura. As temperaturas do dia a dia, da água no dia a dia, dos nossos corpos, do que a gente põe na geladeira, está tudo entre 0 e 100 graus Celsius. Então, uma faixa muito melhor para o nosso cotidiano. Quem sabe, se o Fahrenheit fosse uma escala em que a temperatura é boa, fosse melhor usar Fahrenheit. Por exemplo, aqui no Brasil, muitas vezes dá uma temperatura aí de 37 graus. 37 graus dá mais de 100 graus Fahrenheit. Então, é difícil, né? Tipo assim, isso é uma escala ruim para escrever, números muito grandes. Melhor usar a escala Celsius. Mas lá nos Estados Unidos faz muito frio às vezes. Então, essa escala aí não ficam números muito absurdos, que nem se ficaria no Brasil. Por isso que eles adotaram isso, por isso que eles não mudaram. Certo? O que eu quis dizer aqui é só: a escala adotada é uma escolha 100% humana. O significado físico no Kelvin tem. Mas esses números, a divisão em 100, é uma escolha 100% humana. Por que 1 metro é 1 metro? Porque nós decidimos que 1 metro é 1 metro. Não tem o menor significado físico. Tá certo? O zero absoluto, por outro lado, tem. Por isso que a Kelvin aqui tem algum significado físico. Tá certo? Vou fechar com isso hoje. Façam o quiz. Qualquer dúvida, postem. Abraço, gente. Se cuidem.